Boa tarde, bem-vindos a mais uma live. Estamos chegando na última semana do ciclo de lives. Depois nós vamos continuar conversando com pessoas, mas não serão como agora, né? Um ciclo. A gente vai conversar uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa assim, tá? Então, se você tá gostando, tá curtindo, aproveita essa semana que é a última. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, que é a doutora Rosa Maria, que vai vir conversar com a gente, né, sobre psicanálise. Então eu estou aguardando ela entrar aí. Ela vai entrar através do Instituto, né, a página do Instituto, que é dela, né? E enquanto ela não entra, a gente vai batendo aqui um papo, aguardando ela chegar. Queria lembrar a todos vocês que se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo, comenta aí, deixa aí embaixo, né, todos os comentários pra gente ir sabendo, pra gente ir repetindo, fazendo mais. Se você tá curtindo, quer sugerir alguém, né, de repente não chegou. Rosa, você tá no seu. Você vai utilizar o seu mesmo ou você vai usar o do equilíbrio? Se for usar o equilíbrio, você tem que mudar a continha, tá? Só pra saber, tá, gente? Que ela tem, né, o do perfil dela e o perfil do Instituto. Então, ela tinha falado que ia utilizar o perfil do Instituto. Se ela quiser utilizar o perfil dela também, tá ótimo. Vamos utilizar o seu, né? E se você, então, como eu estava falando, se você está gostando das lives, se você está achando legal, vai comentando aí, vai pedindo o que você quer saber mais, quem que você gostaria que a gente convidasse, pode sugerir, pode pedir, né? Então a gente vai conversando aí sobre a galera toda. As lives estão ficando salvas no meu IGTV e também ficam salvas lá no YouTube. Infelizmente nós perdemos uma live, né? Mas todas as outras estão lá, tá? E essa semana a gente ainda tem conversa com com o Dr. Rafael Balbi sobre terapia de aceitação e compromisso e com o Gustavo Rosalém sobre coaching psychology. Conhece? Não? Tá curioso? Então fica aí que essa semana tem muito conteúdo legal. Vamos aguardar aí a Rosa. Eu acredito que ela esteja conectando aí. Não estou achando ela. Vamos aguardar ela chegar. Enquanto isso, a gente vai batendo papo. O pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. O nome do canal do YouTube chama Psicóloga Pamela Altoé, tá? Então, se você buscar lá como Psicóloga Pamela Altoé, você vai achar o meu canal. Inclusive, aproveita para se inscrever, né? Que todas essas lives estão lá. Sempre que sair conteúdo novo, a gente vai colocar também no YouTube, né? Então, aproveita para se inscrever, deixar lá, né, a sua curtida, a solicitação. Aqui também, né, gente? Deixa comentário aí, pede no DM, né? Pra gente colocar. Beleza, falando aqui que ela vai entrar no perfil pessoal dela mesmo. Nós tínhamos divulgado através do Equilíbrio, mas não tem problema nenhum, né? Então, vamos por esse mesmo. Vou convidar ela aqui. A gente começar. Estamos conectando. Vamos hoje vibrar para que o Instagram nos deixe fazer nossa live por aqui. Olá! Olá, querida. Tudo Boa bom? tarde, tudo jóia? E você? Boa tarde. Tudo jóia, Pamela. Eu estava aqui tentando passar para o Pro perfil da Instagram Equilíbrio. da Equilíbrio, mas tem algo que não consegue carregar e não dá para trocar. Ah, tudo bem, sem problemas. Vamos por esse mesmo. E aí, Uhum. o pessoal que por acaso for chegando lá, a Jás podia deixar um recadinho lá, de repente, no Stories, que você está usando seu perfil pessoal para quem quiser ver a live, então, né? Se ela puder, se ela Isso. tiver um tempinho, ela podia fazer esse favor para a gente.
Mas vamos lá, vamos começar a conversar. Queria primeiro pedir para você se apresentar para a gente, você contar um pouquinho da sua história dentro da psicanálise aí, né? Que, né, é antiga. Então conta um pouquinho para a É, gente. é. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui participando de uma live com você. É sempre importante falar de terapia, de psicoterapia, dentro de qualquer contexto, principalmente dentro desse contexto nosso agora, né? Que Uhum. está todo mundo muito afetado com as novas mudanças que caíram assim rapidamente. Bom, o meu percurso na psicanálise, ele vem realmente de muito tempo, muitos anos. Né? Eu tenho 59 anos, eu gosto de falar isso, porque quando eu comecei a fazer psicologia em Belo Horizonte, aí tive que casar, voltei, vim para aqui para o Espírito Santo e me encaixei logo numa turma com um professor que havia aí na universidade, Elvésio Siqueira e Silva, né, que foi o responsável por despertar isso em mim. Nessa época, o curso de psicanálise era um curso de extensão. Hum. Então, ele teve duração mais ou menos de 3 anos e meio. E aí, assim, a gente teve como professor Nelson, Beto, né, aquele mesmo pessoal, né, aí da psicologia. Mas, e aí eu comecei a trabalhar em Domingos Martins, já fazendo estágio, atendendo toda aquela região, né? A gente fazia ambulatório. E Uhum. tínhamos influências de todas as escolas, porque o curso que nós frequentávamos, em Gritza, era um curso que contemplava todas as escolas de psicanálise. Então a gente via Freud, sempre, Winnicott e Jung, né? Então a gente teve essa oportunidade. E, paralelamente a isso, eu também tive a oportunidade de ver lá com o Enéas, ver a Gestalt terapia, também transitei pelo psicodrama, e, enfim, tive a oportunidade aí de ir para a França fazer um estágio no Hospital de Laborde. E então, eu fui também, aproveitando para fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Eu também fiz na Maison Verte de Françoise Doutor, que é a psicanálise infantil. Então, Vocês assim, verem, gente, é eu pouca disse, história, é pouca história. a história é muito grande, 59 anos. Aí também fiz a pedagogia, fiz psicopedagogia, fiz também na UFES a especialização em dependência química, mas que eu fui enlaçada mesmo, né, pela psicanálise, e hoje eu dou aula na Escola Freudiana de Vitória. Também dou aula na Bahia, sempre falando de psicanálise. Então, e depois, mais adiante, eu vi a necessidade de procurar um doutorado. Então, eu fiz o doutorado em psicologia social, aí também já fiz o pós-doutorado em psicologia de investigação, e como a gente fala em psicanálise, né, o importante não é o curso, é o percurso. O percurso, ele conta com todas esses afluentes, né, vamos colocar assim. A Sim. gente está em constante busca, porque o ser humano, ele também modifica-se, a sociedade se modifica e as neuroses, os transtornos se atualizam, vamos colocar desse jeito. Então, minha história é mais ou menos essa. Eu sou apaixonada pela psicanálise, porque ela é mais do que uma terapia, eu Uhum. vejo assim. Sensacional, é uma história maravilhosa, É, né? Dava para contar num livro, né, Rosa? Eu acho que merecia, inclusive. sim. E é interessante, Pamela, que isso vai trazendo para a gente uma, uma sensação de que ainda falta muito,
sabe? Que por mais ferramentas que você tenha, por mais que você transite, né, você sabe que tem muito para aprender. A gente aprende com os nossos pacientes todos os dias, é uma coisa nova que se sobrepõe sobre a vida cotidiana. Então, realmente, sempre falta isso. Você pode ter todos os cursos, isso não te dá nenhuma previsão de que você está certo de verdade. Né? Não existe essa verdade. Com certeza. Bom, vamos aproveitar que você, né, já contou a sua história. Vamos falar um pouquinho agora da história da psicanálise, né? Conta pra gente o que é esse negócio de tal de psicanálise, né? E como que é um pouquinho brevemente, né? Onde que ela surgiu, como é que ela funciona. Sim, olha só, o que é psicanálise, né? Para eu dizer isso para você, realmente a gente precisaria de muito tempo, porque é uma teoria muito sofisticada, sabe? E, bom, vamos falar, ela surgiu mais ou menos, né, nos anos de 1890, 1888, 1890, com Freud, que era um neurologista, e ele diz mesmo assim, que a psicanálise surgiu pela negligência médica. Por quê? Olha só, a psicanálise, ela propõe uma escuta diferenciada, o que os médicos não faziam naquela época, né? Eles queriam que os problemas, os transtornos, e na época Freud estudava os transtornos histéricos, vamos colocar assim, ele queria, as pessoas queriam que isso tivesse um ponto, uma biologia, que fosse uma questão fisiológica. Então, é por isso que ele diz que a psicanálise surgiu com a negligência médica. Né? Então, ele era um médico austríaco, então transitava lá por Viena, mas teve como professor Breuer, e depois, mais adiante, ele foi para Paris, porque ele ficou sabendo que o Charcot, ele trabalhava com hipnose, né, teve a fase da hipnose lá com Charcot, e ele curava as histéricas, suprimiam os sintomas. Né? Naquela época era paralisia, as pessoas no andar, era na fala, enfim, os sintomas eles também mudam, né? E por conta disso, ele foi para lá ver com Charcot, mas ele logo desistiu, ele logo voltou, porque ele percebeu que ao fim do transe hipnótico, as pessoas os sintomas voltavam. Então, a hipnose, muitas pessoas perguntam, né? A psicanálise trabalha com a hipnose? Não trabalha com a hipnose como era antigamente. Alguém pode usar uma ferramenta como a hipnose ericksoniana, né? Para complementar, é uma outra coisa, é uma outra história, né? Mas a psicanálise, como foi usada, aquilo é história mesmo, é história. Porque a partir dessa supressão, né, quando ele entendeu que isso não funcionava, ele começou a trabalhar na verdade, era um outro amigo dele, que fazia a terapia com a Ana O. A história é grande, eu vou fazer uma síntese. Então, e a pessoa dizia assim, que quando ela falava, os sintomas, ela se sentia amenizada, tinha um efeito catártico, né? Então, poderíamos dizer que foi ali que nasceu. Ela dizia que quando ela falava, eu gosto de falar, é como se eu limpasse a chaminé. Então, aí ele percebeu que a importância da linguagem, né, no tratamento. Então, daí ele começa a trabalhar com associação livre, né? Vem a associação livre. Então, a história, mais ou menos, da psicanálise é isso. E o que é a psicanálise?
E a partir daí ele vai escrever toda a teoria dele, todos os vários ensaios, que é a metapsicologia freudiana, que é composta de vários textos, né, de vários artigos imprescindíveis para se trabalhar com psicanálise. Uhum. E o que você vai me perguntar assim, o que é psicanálise? Isso aí que eu acho mais difícil de falar, né? Mas é um campo clínico de investigação da psique humana. A gente pode pensar assim. É independente da psicologia, e ela teve origem, né, na medicina. E Freud, ele propôs este método para a compreensão da análise da psique mesmo, a análise humana, compreendendo todos os comportamentos e o mal-estar que o sujeito sentia. A gente pode colocar assim. E, acho que é por aí. Bom, você falou pra gente, né, que antigamente ele se utilizava do método da hipnose e aí descobriu que a hipnose não funcionava, né? Como que a psicanálise trabalha hoje? Como que ela funciona hoje? Através de que técnicas, principalmente, vamos dizer assim. Lógico que tem N, né? Mas, assim, o que principalmente a gente pode esperar quando eu vou buscar a psicanálise para minha vida? Sim, olha só. Aí tem várias perguntas. Aí você me perguntou qual que é a técnica, né? E nós temos que entender que a psicanálise ela tem um rigor conceitual muito grande. Mas existem vários modelos de trabalhar na clínica, porque são várias escolas. Tá certo? Então, esse rigor, ele não deixa que as pessoas façam qualquer coisa e falem que é psicanálise. Mas ele conta muito com... Freud diz que o psicanalista ele precisa de se inteirar e agir de acordo com a subjetividade da época. Tá certo? Então, o que quer dizer isso? A subjetividade do analista conta e a forma criativa dele também conta ali dentro. Né? O método é de associação livre, né? Mas nós valorizamos o objeto de estudo, ao contrário da psicologia, que é comportamentos conscientes, né? Vamos colocar assim. O objeto de investigação da psicanálise é o inconsciente. São atitudes que nós temos e não sabemos porque temos. Né? Então, a gente pode dizer assim, a psicanálise cuida do sintoma, né, dos sintomas? Não, ela quer escutar, ela quer ver o que originou, de onde veio, porque ela entende que existe, que a nossa mente, ela é clivada, né? Ela vamos colocar assim, clivada não seria o termo, que ela tem o inconsciente e o consciente. E que muitas das nossas atitudes, elas são provenientes, para a psicanálise, existe um determinismo psíquico desse inconsciente, e que muitas das nossas ações, nós não damos contas, porque não damos conta conscientemente. Elas vêm de conflitos intrapsíquicos, por conta dessa psicodinâmica, é uma teoria psicodinâmica. Então, os problemas que o sujeito, vamos colocar, contrai entre seu mundo interior, que é o mundo do desejo, esse inconsciente. A gente vai falar do sujeito do inconsciente, o sujeito do desejo, né, do inconsciente, e do mundo exterior. Isso gera um conflito e por isso os sintomas. Eu te respondi? Sim, respondeu. Eu acho que você responde bem quando fala, né? Tanto a questão do inconsciente, que é esse objeto, né? A técnica que você vai fazer, normalmente é a associação livre, né? Para poder fazer.
Mas acho que foi perfeito. Inclusive, acho que você já respondeu um pouco da nossa próxima pergunta, que seria se ela é mais diretiva ou mais subjetiva. E pelo que eu entendi, você me coloca, não, nós não estamos preocupados tanto com só suprimir o sintoma ou lidar com o sintoma. Nós queremos saber de onde que ele está vindo, qual é né, que ele tem talvez uma função para dizer algo desse inconsciente, né, que essa pessoa não tem acesso de forma consciente. Então, eu analiso às vezes esse sintoma para poder conseguir, né, informações sobre esse inconsciente. É isso mesmo? É isso mesmo. Sabendo que existe, né, existe uma técnica, claro que existe uma técnica, tá? E quando você fala, existe uma parte que a gente pode chamar, se a gente for falar da parte da técnica, eu posso dizer que essa cientificidade, ela também é diretiva. Quando que ela é diretiva? É só nessa parte que ela é diretiva. É na metodologia, no sentido das entrevistas preliminares. Tá? Freud dizia que a psicanálise, uma análise, ela é como um jogo de xadrez. Isso eu acho bem legal, essa metáfora. Ele coloca assim, a gente sabe do início e sabe do fim. Agora, o que acontece no percurso das sessões, não é? Isso aí é subjetivo. Ótimo, perfeito. Vamos aproveitar aqui, a Alda fez uma pergunta, eu não sei se eu entendi muito bem, Alda, mas eu vou fazer, quem sabe a Rosa consiga compreender. O sintoma inconsciente não seria a forma consciente de se expressar? Não entendi Sim, muito bem. Sim, mas dá para responder. A forma consciente de se expressar, segundo a psicanálise, ela sofre uma influência direta desse inconsciente. Então, vamos colocar a grande maioria dos comportamentos, principalmente dos conflitos, eles têm uma origem, né, neste inconsciente. E, normalmente, nos modelos familiares, né, na sexualidade. Freud vai colocar bem assim. Mas acho que eu respondo quando eu digo isso, gente, porque tem outras abordagens, né? A Pamela está fazendo aqui justamente isso, trazendo todas as abordagens psicológicas para a gente saber como é que funciona. Então, o estudo da psicanálise, ela tem como objeto de estudo o inconsciente. E esse inconsciente, ele tem formas próprias de funcionamento. E para acessar, nós não acessamos esse inconsciente dessa forma. Segundo Freud, através das associações livres, dos atos falhos, dos lapsos e do sintoma. Então, ao percebermos alguns sintomas, algo que mexe com o sujeito, que é conflitivo para ele, né, ele vai sentir a necessidade, a gente pode saber que existe alguma coisa que o inconsciente está falando, que ele tem algum desejo suprimido. Porque, segundo as regras do inconsciente, ele é regido pelo princípio do prazer. E isso é muito interessante da gente pensar, porque por conta da civilização, por conta da sociedade, nós temos que nos adequar, não é? Temos que nos adequar e muitas vezes nós não podemos fazer o que nos dá na teia. Mas isso é um impacto. O inconsciente, ele precisa de ter esse prazer, então ele vai sintomatizar de outra forma. Esse prazer vai sair de outra forma. Com uma dor, com uma crise de pânico, enfim, ele vai sintomatizar de uma outra forma. Com crise de ansiedade, com angústia. Perfeito, isso mesmo. Acho que ficou claro. Se não ficou muito claro, Alda, depois pergunta para a gente novamente, de repente usando ela gostou, ela disse que está aqui interessante. Ótimo. Se você não entendeu,
pergunta pra gente, de repente, com um exemplo do que você estava querendo dizer como sintoma inconsciente, tá? Show de bola. Acho que ela entendeu. Se alguém não entendeu, também Ela manda a colocou sua que pergunta entendeu. aí. Joia. Bom, pelo que você falou pra gente, né, ao longo da terapia, ela vai se construindo, né? Eu vou construindo Uhum. isso. Então, não posso dizer que a psicanálise é nem de longe protocolar. Tem um protocolo para usar para fazer psicanálise ou não? Não, olha, a gente não usaria esse termo para psicanálise, Uhum, não é? Mas existe uma técnica, uma forma de iniciar essa análise, né? uhum, Essas entrevistas preliminares, inclusive, é ela que dá o tônus para o analista para ver se ele vai fazer análise desse sujeito, se ele uhum, precisa de uma outra ajuda, de um outro profissional, uhum, porque aí ele vai estar encaminhando, uhum, não é? Ele uhum, precisa de ver se aquele sujeito, se ele quer fazer a análise dele. uhum. Então, isso é extremamente importante de colocar. Então, seria um protocolo? Seria um protocolo, as entrevistas preliminares. Uhum. Ou seja, Ou todo ensaio, psicanalista vai utilizar uma entrevista preliminar. vai, sim. Não é igual na terapia cognitivo-comportamental, se tem tal transtorno, vai fazer isso, não, não é bem assim, sabe? Uhum, Mas, por exemplo, numa psicanálise infantil, uhum, a gente tem uma anamnese, um roteiro de anamnese. E o psicanalista também, por isso que eu te falo que, assim, na técnica pode ter uma diretividade, se o analista quiser usar alguma entrevista diretiva, semidiretiva, sabe? Ele pode uhum, misturar ali, ou ele pode somente deixar, pedir para o analisando, né, para o pretendente analisando, né, fazer as perguntas e uhum, ele vai pontuando e procurando saber para entender a sintomatologia do sujeito. uhum, uhum. Já serve? Sim, sim. Não, a pergunta era justamente isso mesmo, perfeito. Então, tem mais ou menos esse início aí que é bem parecido, né? Mas após esse início bem parecido, onde qualquer psicanalista vai fazer essa anamnese, nós vamos para um processo que vai ser guiado a partir daquilo que o próprio paciente traz e que o analista traz também. É isso? É. Que o Perfeito. analista traz, sim. O analista, ele não traz. Aí é que está a diferença. Uhum, Né? O analista ele vai ter uma escuta flutuante, um preparo para essa escuta, que a escuta é diferente de ouvir, é diferente de escutar para nós, uhum, porque a escuta ela é muito mais psíquica, né? uhum, Ele vai ter essa escuta de modo que, e vai manter uma neutralidade, de uhum, modo que o sujeito, ao se colocar, ele possa se escutar e que ele está falando da verdade dele. É uma coisa uhum, bem bonita, porque fala de resiliência. Eu gosto da psicanálise porque fala de resiliência. Veja bem, nós, como seres humanos, uhum, todos nós vamos passar por problemas, vamos passar por doenças, vamos passar por momentos limites, né, como uma pandemia que vem, Freud vai falar disso no mal-estar da civilização, e nós uhum, somos, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele é imprevisível, vamos colocar assim. Nós não temos esse controle, uhum, tá certo? Então, o que a psicanálise, ela faz e trabalha com o sujeito, ao se descobrir, ele também ele está fortalecendo-se, ele está fortalecendo o ego dele. Então, por que eu uhum, acho bonito? Porque ele vai criar uma resiliência. uhum, Nós não estamos preocupados em curar o sintoma. Nós estamos preocupados em que o sujeito se conheça,
e que ele se fortaleça para viver com as intempéries psíquicas. Vamos colocar assim. Então, ao tomar conhecimento de quem é ele, normalmente ele faz uma derivação do sintoma. Ele um sintoma que é muito inadequado, que é inadequado porque perturba, porque dói, porque incomoda, porque paralisa. Ele, nesse discurso, ele vai se modificando, ele vai se fortalecendo, ele vai derivando esse sintoma, podendo até chegar, né, podendo até chegar a uma sublimação, que é, para nós, um conceito, acho que a psicologia também usa esse conceito, que foi tomado da psicanálise, que é a pessoa fazer alguma coisa socialmente aceita. Né? Eu gosto de dar alguns exemplos, mas, bom, acho que vai ficar extenso. Mas uma coisa que incomoda, de repente, a pessoa começa a fazer alguma ação social, fazer alguma coisa, e isso acalma, isso por si fortalece, e ela aprende a lidar melhor com os problemas dela. Ótimo. Daqui a pouco você vai poder dar uns exemplos pra gente, que a gente vai falar um pouquinho de curiosidades, aí de repente você traz esses exemplos aí legais pra gente saber. Bom, inclusive, vou terminar as perguntinhas que a gente tem e depois a gente vai para as perguntas que o pessoal tá mandando, tá? Então, diante disso que você colocou pra gente, né, existe um perfil de clientes que possa se beneficiar mais da psicanálise, ou que vai se dar melhor com a psicanálise, ou a psicanálise é para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer jeito e etc. Olha só, Pamela, essa é uma pergunta boa, mas para qualquer pessoa, a gente pode dizer assim, para qualquer pessoa, primeiro, que tenha um ponto de urgência, alguns conflitos, né, e que queira trabalhar aqueles pontos de urgência, e pessoas que queiram se conhecer. Né? A psicanálise, a gente pode, hoje, a psicanálise contemporânea, ela está em todos os lugares, ela está no hospital, então a gente trabalha com todas as estações, né? Com crianças, com adultos, com jovens, com o pessoal mais de idade, mais velho, de terceira idade. Então, agora não, agora é geração mais, né? Que se fala. Tentando achar o termo. Porque logo eu vou estar lá. Né? Então, quem tiver esse desejo, a clínica da psicanálise é a clínica do desejo. Sabe? O analista, o que o analista quer? O analista quer curar? Não, o analista quer saber. O sujeito quer se saber também. Ou seja, não adianta uma pessoa que não queira se conhecer, queira apenas uma solução, né? Buscar um analista, então. Se ela quer uma solução, ela pode procurar um analista. Mas ela sabe que lá não tem conselhos. Lá não tem receitas. Né? A gente pode mesmo indicar um outro profissional quando a demanda do paciente é outra. A gente pode indicar um psicólogo, da terapia cognitivo-comportamental, enfim, uma outra pessoa. Porque a psicanálise ela não é uma psicoterapia breve. Né? Então, isso é importante colocar. A gente pode fazer, tem algumas terapias com inspiração psicanalítica que são de menor tempo, mas não é o processo em si. Ótimo. Foi muito bom você colocar isso, Rosa, porque às vezes muita gente vai buscar, né, a psicanálise com a ideia de que a gente vai vir com uma receita pronta, com uma solução pronta e etc. E esse não é o papel da psicanálise, né? Não mesmo. Então, a gente não é que... E assim, nós não estamos aqui para julgar se isso é melhor ou pior. Nós só estamos colocando que é diferente, né?
Que se você, de repente, está exatamente. indo buscar por uma solução breve, uma resolução rápida da sua questão, né? Não é o melhor processo para você, não é a psicanálise. Em compensação, se você está buscando, né, se conhecer, fazer esse processo, né, de ir se entendendo, buscando investigar todo o processo da sua vida, aí a psicanálise entra, né, de uma maneira muito saudável aí, né, e muito boa para poder te ajudar nesse processo, não é isso? Pamela, olha Hum, só, é isso. Mas hum, é uma via, vou usar de mão dupla. Por que que eu falo que é uma via de mão dupla? hum, Porque nós, às vezes, encaminhamos para outras pessoas, às vezes é necessário a ajuda de um psiquiatra, né, também, mas existem pessoas, nós trabalhamos muito com a questão, que eu esqueci de falar, que seria também um protocolo, né, uhum, vamos colocar entre aspas aí, porque a gente não usa esse termo, a uhum, questão da transferência, uhum, sabe? Porque sem transferência a análise não acontece. A pessoa ela não vai suprimir nenhum dos seus conflitos, ela não vai resolver nenhum dos seus conflitos, dos seus sintomas, vamos colocar assim. uhum, Então, veja bem, às vezes uma pessoa passou por um tanto de psicólogo. Ah, eu não quero saber de psicólogo, eu quero saber de psicanalista. uhum, Por quê? Aconteceu ali um fenômeno transferencial que o analista, no caso, trabalha muito bem, uhum, sabe fazer esse manejo. Então, muitas vezes, até com poucas sessões, a pessoa já se sente aliviada e tal. uhum, Às vezes ela vai embora, uhum. mas depois retoma. Seria interessante se ela continuasse, mas como ela tem a, a a tranquilidade, começa a se sentir tranquila, começa a se sentir melhor, resolveu, né, aquele problema, então Uhum, ela vai embora. Então, assim, é, é muito complicado dizer o que é melhor. Quem sabe o que é melhor uhum. é sempre o paciente, é O sempre o paciente. sujeito que Uhum, procura a terapia, uhum, sabe? E, de repente, ele está comigo, está com outro psicanalista, e para ele não está bem. E uhum, nós sugerimos. Se uhum. ele mostrar o problema, nós vamos fazer uma leitura e vamos encaminhá-lo. Uhum. Eu acho muito importante a gente falar isso, né, Rosa, por dois motivos. A primeira coisa é que nós temos falado isso na maioria das nossas lives aqui, que é muito importante que o paciente perceba se ele cria essa conexão, né? Que é o que a psicanálise também Isso, entende como transferência aí, né? Se ele cria essa conexão com o profissional. Às vezes vai ser até mais importante do que qual abordagem que ele utiliza, né? Se eu tenho uma conexão com um exatamente. profissional, eu vou ter um diferencial muito maior do que se eu só procurar uma abordagem específica, né? Isso, Outra coisa que é muito importante da gente falar também é que, às vezes, o contrário também é extremamente importante da gente analisar. Às vezes, a gente vai sentar, né, e não vai criar essa conexão, não vai criar. E aí, não interessa se a gente gosta daquela abordagem, não interessa se a gente, né, gosta daquela pessoa. Há necessidade, na verdade, né, da gente criar essa conexão com o terapeuta. Porque às vezes a gente gosta da pessoa como pessoa, né? Conhece de fora, isso, conhece, já ouviu falar. E aí, nossa, a Rosa eu vejo ela nas lives, acho ela maravilhosa, e aí eu sento lá na frente da Rosa e não crio essa conexão. Então, não vou conseguir essa melhora, né? Então, como é muito isso, importante realmente a gente sentir essa conexão com o profissional. E quando a gente não sente, o ideal é a gente buscar outro. E como é importante que o profissional também perceba isso e indique para outro para outra pessoa. Porque às vezes, né, infelizmente, às vezes nós temos alguns profissionais que não querem largar o osso, né? A gente brinca é, assim, né?
E às vezes a coisa não tá funcionando, não tá indo pra frente, não tá tendo um resultado legal, e a pessoa fica apegada ali, né? Não quer passar para Isso. outro profissional. Então, como isso Agora, é importante, né? Pamela, agora, por isso quando eu falo do rigor conceitual da psicanálise, porque nós temos isso tudo previsto, Uhum. sabe? Se não há essa conexão, porque a conexão também pode, a não conexão pode partir também do terapeuta, do psicanalista, tá certo? E ele Exatamente. deve rejeitar o tratamento e indicar para outra pessoa. Né? Então, esse rigor, quando não há transferência e há uma resistência inquebrantável, porque a resistência também é um manejo da análise, Uhum. a gente vai saber que aquilo não vai rolar. Exatamente. Então, a psicanálise, no rigor da psicanálise, a ética da psicanálise, diz que nós devemos, porque o psicanalista, ele faz supervisão, parte do percurso dele é o processo analítico, o processo de análise dele, para ele conseguir se manter neutro e não influenciar em julgamentos, que a gente vê aí um monte de profissional fazendo julgamentos, né? Uhum. De acordo com seus princípios, de acordo com sua religião, enfim. Então, esse rigor ético da psicanálise, ele prevê essas situações. Uhum. Então, o psicanalista que trabalha bem, né, que tem esse entendimento, ele vai sempre trabalhar em consonância com as outras abordagens. Sim. E Ou isso é seja, muito... né, Rosa, como é muito importante também que a gente busque um profissional, né? Porque assim, é importante a gente falar. A psicologia, ela tem um conselho regional que rege as nossas ações, né? Então, se você tem algum problema com o psicólogo, você pode denunciar ele para o conselho regional, até para o conselho federal, né? Nós temos uma maior, mas principalmente para o conselho regional naquele momento, né? Se for uma coisa muito maior, eles vão passar para o conselho federal, mas no geral é o conselho regional. E a psicanálise também, né? Tem de alguma forma, tem um respaldo, né? Então, quando você vai buscar um psicanalista, é importante que você também procure se esse profissional ele está cadastrado, ligada a uma se ele está associação, relacionado. Conselho também, né? Ou ordem, já tem várias associações, agora conselho e ordem de psicanalistas. Isso. Mas ele tem que estar ligado a uma associação. Isso. Porque não basta sabe? ter feito a pós-graduação em psicanálise. Para ser psicanalista, você precisa de muito mais do que fazer só a pós-graduação, né? Sim. Porque tem muita gente que às vezes faz a pós-graduação em psicanálise e começa a atender, mas não é psicanalista, gente. Psicanalista, você precisa estar associado, você precisa ter um supervisor, você precisa ter feito a sua análise, né, Rosa, não é isso? Condição sine qua non. Por exemplo, na psicologia, não é condição sine qua non para você atender, você fazer sua análise pessoal. Já na psicanálise, o analista ele precisa de ter passado pelo processo. Isso aí eu acho muito legal. Claro que tem vários psicólogos conscientes que fazem análise pessoal, enfim. E isso que dá o tônus, né, e te dá confiança. Exatamente. Para trabalhar. Né? É a mesma coisa. O psicanalista, ele não se eu falei, né, não é um curso, é o percurso. Assim como o psicólogo. Exatamente. O psicólogo também. Ele não pode sair da faculdade e ser psicanalista, ou começar a atender em gestalt terapia, ou começar em cognitivo. Ele tem que fazer um percurso também. Exatamente. Se parece muito, né? Embora o objeto de estudo seja diferente, né? Porque o comportamento consciente, o objeto para a gente é o inconsciente, de estudo é o inconsciente, as coisas que nós não damos conta, as coisas que, claro, tem uma teoria, né, gente? Toda linha tem uma teoria que se baseia nela. Sim. Então, mas é aquilo, conversam, sempre conversam, mesmo porque a psicanálise é anterior à psicologia. Né? Só que a psicologia, ela foi primeiro para a faculdade, para a universidade.
E só depois mesmo de Lacan é que a psicanálise entrou nas universidades, né? Mas tudo que se vê na universidade é en passant. Você vê um pouquinho de tudo. E aí, para Exato. você escolher o que você quer fazer, né? Exatamente, exatamente. Bom, aproveita então, Rosa, para trazer uma história aí de curiosidade para a gente. Quem sabe aquela história que você queria contar aí na questão da sublimação, ou uma outra curiosidade que você acha que seja interessante aí para quem está nos vendo, conhecer um pouquinho mais né, dos aspectos aí da psicanálise. Nossa, é tanta história. Naquela hora, eu não sei nem se cabe aqui. Bem, eu vou falar da psicopatologia da vida cotidiana. O que é essa psicopatologia da vida cotidiana? São os pequenos, as pequenas irrupções, né, vamos assim, do inconsciente, mostrando o desejo do sujeito. Ele está barrado por um superego, que são as instituições, a igreja, a sociedade, né, mas que tem um desejo dele expressar alguma coisa e que ele é barrado por isso. Então, a gente vê hoje muitos políticos, né, cometendo atos falhos. Né? Ele pensa que vai falar uma coisa, ele tem a intenção consciente de falar alguma coisa e solta, de repente, outra palavra invade o discurso dele. E aí a gente descobre realmente a intenção dele. Ele falou uma coisa que realmente ele pensa. Né? Então, a gente, quando se comete atos falhos, e atos falhos, eles não são em palavras. Né? A gente pode ver os atos falhos nas ações. Uma pessoa que está com muitos conflitos, ela pode, de repente, estar dirigindo um carro, em vez de frear, ela acelera. Né? Isso é um ato falho. Nós comentávamos há pouco que eu digo, porque foi na aula passada que eu tive, sobre o caso do menino Miguel, né, em Recife, que as pessoas todas fazem julgamentos. E nós, como pessoas comuns, como sujeitos comuns, nós também fazemos julgamentos. Mas se aquilo tiver uma análise psicanalítica, que nós vamos... O que foi que aconteceu? A gente pode pensar que houve uma intenção, né, inconsciente de se fazer aquilo. Houve um ato falho em errar o número do elevador, ou de negligenciar, assim como as mães que esquecem os filhos dentro do carro. Não é? Esses são exemplos da vida cotidiana onde o inconsciente se impõe. Por exemplo, também quando a gente fala sim e está fazendo não com a cabeça, também é um exemplo de ato falho, né? Isso. Tem alguns casos, não é muito normal, né? Mas algumas pessoas falam sim. E aí você fala, opa, tem alguma coisa errada, é sim ou não, né? A gente sabendo, Pamela, que o sujeito, ele é fruto, né, das primeiras relações, ele pré-existe ao nascimento dele. Então, quando ele é desejado ou não, aquela história já vai fazer um suco psíquico, segundo a psicanálise, né? E ele ele recalca muitas coisas, e às vezes o comportamento dele está sendo ditado por algum recalque, alguma coisa inconsciente. Normalmente elas são baseadas nessas figuras paternas, e tem paternos, das figuras familiares, e tem um pé muito grande na sexualidade. Estou colocando isso daqui para dizer, por exemplo, o sujeito ele se faz em interação com o ambiente genético e o ambiente que ele está, né? Biologicamente, enfim. E toda a história dele, a história, às vezes, que passa por gerações, né? E ele tem um comportamento que ele está repetindo. Bem, estou dizendo isso para contar uma coisa que eu gosto muito, isso me impressionou desde de quando eu estudava, eu estava fazendo a minha formação, que é um exemplo, né, de uma pessoa que tem uma pulsão agressiva muito grande. Se ela tiver a oportunidade, né, ela
pode ser, vamos colocar 3 pessoas. Uma que não teve oportunidade alguma, tá? Uma que teve uma família estruturada, uma que não teve uma família estruturada e não teve oportunidade nenhuma, outra que teve uma família estruturada, de classe regular, trabalhadores, e uma pessoa que teve uma família estruturada e oportunidades. Essas todas nasceram com uma pulsão de agressividade muito grande, né? Uma pulsão... Essa primeira pessoa, ela pode se tornar um perverso, ou, enfim, não seria bem o termo, mas pode ser uma pessoa que passa ao ato, que mata, que usa essa agressividade mesmo como ela é. Uma pessoa que teve oportunidades, né, uma família que teve uma família estruturada, ela pode se tornar um excelente açougueiro, fazendo cortes de carnes maravilhosos, né, E uma pessoa que teve mais oportunidades, eu estou falando na ordem da sublimação, né? E uma pessoa que teve oportunidades e também que tinha essa pulsão, ela é determinada, por exemplo, ela pode ser um excelente, maravilhoso, melhor cirurgião do Brasil, do mundo, um dos grandes. Por quê? Houve essa sublimação desta agressividade. Eu acho isso extremamente interessante para a gente pensar na importância da família, na importância desse entendimento da interação da nossa constituição enquanto ser humano com o meio ambiente. As coisas podem mudar, se configurar de uma outra forma, se as pessoas fizerem uma prevenção. Eu acho que também a psicanálise fala de prevenção. Sabe? Hoje, a gente sabe que tem psicanalistas, né, lacanianos, trabalham com psicóticos. Se for antigamente o Freud ele se limitava a trabalhar com neuróticos, porque são 3 estruturas para o psicanalista, né? Ele também, nessas entrevistas, importante colocar, nessas entrevistas preliminares, ele também vai tentar identificar a estrutura do sujeito. A estrutura para a gente, que é o importante, né, é o sujeito neurótico, o sujeito psicótico e o perverso. Para nós, essas 3 estruturas e as outras denominações de transtornos, não que não seja importante, mas nós não nos atemos a ela. Na verdade, né, Rosa, hoje existe uma conversa, lógico, né, inclusive com a psiquiatria, com a psicologia, mas vocês, na verdade, dentro da psicanálise, classificam esses outros que a gente tem aí no DSM, no CID, dentro dessas 3 estruturas, né? Então, é como você falou, não é que não seja importante. Nessa conversa, é importante que o psicanalista conversem e o psicólogo ou o psiquiatra conversem a mesma língua para entender, né? Mas para que a abordagem dele, né, para que ele vá trabalhar na abordagem dele, ele precisa localizar esse transtorno dentro dessas 3 estruturas aí que a psicanálise trabalha, né? Exatamente. Então, eu estou falando isso porque, às vezes, vamos supor, esse paciente ele pode ir encaminhado por um psiquiatra e ele vai ter lá um CID, né? E aí é importante que o psicanalista recebe, que ele saiba do que ele está querendo dizer, inclusive utilize isso, né, para poder colocar esse diagnóstico dentro dessas estruturas aí para ajudar ele no processo onde ele vai tratar dessa pessoa, né? Sim. Olha, Pâmela, hoje nós recebemos, você também deve receber muito aí, vários tipos de transtornos, né? E muitas pessoas com ideação suicida.
Uhum. Nós recebemos demais. Aham. E ao escutar esse sujeito, nós também temos a questão da ética de saber que precisamos de encaminhá-lo para um outro profissional, para um psiquiatra, por exemplo. Temos que estar em constante diálogo, porque às vezes a pessoa precisa de uma medicação. Exatamente. Uma medicação para tirar aquela pessoa da crise. Uhum. Ou mesmo para que aquela pessoa tenha uma escuta. Uhum. Porque quando a pessoa está muito em conflito, ela cria um discurso interior completamente destrutivo. Uhum. Esse discurso interior destrutivo é um problema. Daí ela começa a cometer atos falhos, lapsos, sintomatizar, né, e realmente entrar numa rota de colisão, numa rota em que ela pode ter um fim trágico, vamos colocar assim. Sim. Então, hoje são os diversos tipos de pacientes que a gente recebe, com diversos, com angústias variadas, crises de ansiedades, e sim, às vezes é necessário que uma pessoa vá ao psiquiatra. Existem muitos psiquiatras que são psicanalistas, inclusive com muitos psicólogos que são psicanalistas. E por isso que eu digo que sempre a gente precisa de estar em consonância. Com certeza. Sabe? Bom, eu vou fazer a única pergunta que eu acho que não foi respondida aqui, porque nós já estamos chegando no final, infelizmente, gente. Nossa, né? já? Já, acredita? Nós temos só 3 minutinhos, então é bem corrido mesmo. Então eu vou fazer a única pergunta que eu acho que não foi respondida, que foi a pergunta da Sulamita. É possível que as nossas escolhas profissionais tenham relação com algum desses desejos que foram sublimados? Olha, sim, com certeza. E é isso que é bacana na psicanálise, sabe? Que você consegue se situar. E às vezes você descobre que se você não gosta da sua profissão, o porquê de você não gostar também. O porquê que você sente mal quando você chega no trabalho. Por que você está sempre infeliz quando você conversa com um colega de trabalho. Sempre lhe acontece um imprevisto, o carro fura o pneu, você está sempre atrasada. Você descobre, de repente, que você não gosta daquele trabalho. E você, o que é bonito, né, o que eu acho muito lindo, é que você se torna resiliente, você consegue fazer a sua melhor versão. Aí está, é isso aí que eu quero falar. A psicanálise, ela te proporciona ser a sua melhor versão. Perfeito. Tem alguns tratamentos que não dão certo e tem outros que são muito felizes. Sabe? A gente tem exemplo de pessoas que depois ficam viciadas. A gente fala, vai embora, ela não vai embora, você está de alta, ela não quer ir embora. Olha, isso acontece também na psicologia, tá? Muito comum. Né? A gente busca sempre estar dando autonomia para o paciente, né? Mas às vezes acontece. Gente, infelizmente, realmente, nós estamos aqui nos últimos minutos. Então, eu queria agradecer imensamente a Rosa, agradecer a todos que participaram, mandaram umas perguntinhas. Se você não conseguiu ter a sua pergunta respondida, manda um direct pra gente, pra mim, pra Rosa, né? Que a gente vai trocar. Queria deixar esse minuto final para você, a Rosa, aí, fazer o seu fechamento. Nós temos 1 minuto e 16. O que eu queria dizer é que a psicanálise, nesse momento de pandemia, onde o real invadiu as nossas vidas, né? Então nós estamos amedrontados, nós estamos com uma relação com o corpo muito atípica, né? Sem controle. Nós estamos, às vezes, comendo muito, às vezes com muita dor de cabeça, cada dia a gente levanta com um sintoma. Vocês devem procurar fazer terapia, que seja psicanalítica, que seja cognitivo-comportamental. Gente,
um psiquismo saudável dá o tônus da nossa vida. Nós precisamos, a análise, embora não seja eu vou dizer assim, embora não seja muito conhecida, né, ainda falta isso no Brasil, eu acho que a pandemia veio para mostrar isso. Sabe o que é? É o invisível que mata. Então, o nosso psiquismo em desalinho, ele também é capaz de sintomatizar coisas graves e nos deixar em situação de muita vulnerabilidade.